Já parou para pensar num paradoxo bem do nosso tempo? A gente tem mais liberdade do que nunca para escolher os nossos caminhos, mas ao mesmo tempo parece que a ansiedade e a incerteza nunca foram tão grandes. Bom, o sociólogo Zygmunt Bauman dedicou a vida dele a entender exatamente isso. Bora mergulhar na análise dele para sacar o porquê disso tudo. Essa é a grande pergunta que o Bauman nos ajuda a responder. E o ponto-chave é que não se trata de um problema só nosso, individual. É uma condição da nossa sociedade. Como é que a gente saiu de um mundo de certezas para um de insegurança constante, mesmo sendo, em tese, mais livres? Para Bauman, a resposta está toda na transição de um mundo que ele chamou de sólido para um mundo líquido. Para a gente começar, vamos imaginar como era esse mundo da modernidade sólida, alinhados do século XX. Era um mundo de estruturas bem rígidas, sabe? Instituições fortes, planejamento de longo prazo, um mundo onde as coisas eram feitas para durar, casamentos, empregos e até as nossas próprias identidades. E o que é genial nessa citação é que ela mostra os dois lados da moeda daquele mundo. A rotina numa fábrica, no escritório, claro, podia ser bem alienante, mas ao mesmo tempo, essa rigidez toda oferecia uma proteção, uma previsibilidade. As regras do jogo eram claras e isso ajudava a construir uma vida, a dar uma sensação de estabilidade. Olha, esse slide aqui resume a virada de chave perfeitamente. Na modernidade sólida, o capital era pesado, físico, tipo as fábricas. O trabalho era para a vida toda. A confiança era depositada nas grandes instituições, como o Estado, a igreja, e a identidade era uma coisa mais coletiva. Agora, no mundo líquido, tudo se inverte. O capital fica leve, global. O trabalho vira flexível e precário, a confiança passa a ser uma responsabilidade de cada um e a identidade se torna uma tarefa pessoal, fluida, que nunca termina. O exemplo da Ford é perfeito. O Henry Ford queria que seus trabalhadores ficassem na fábrica a vida inteira. E para isso ele precisava, de certa forma, prender os funcionários ali, amarrá-los à empresa. Isso criava um laço de dependência mútua. O destino do capitalista e do trabalhador estavam entrelaçados, sabe? Era um compromisso de longo prazo para os dois lados. Certo. Então, como é que essas estruturas tão sólidas simplesmente derreteram? Bauman descreve esse processo como o derretimento dos sólidos. Instituições que pareciam eternas começaram a se dissolver, impulsionadas pela globalização, pela desregulamentação e pela revolução da tecnologia. E aqui estão os fatores principais. O capital financeiro virou global, instantâneo, sem lealdade a nenhum lugar. Enquanto isso, o trabalho continua local, preso ao chão, vulnerável. Essa diferença de mobilidade mudou todo o jogo de poder. As empresas, para agradar acionistas, passaram a diminuir, reorganizar, minando a segurança de todo mundo. E o futuro, que antes era algo que se planejava, virou uma grande incógnita. Essa frase aqui resume bem a erosão da confiança. Pensa bem, como é que se vai acreditar em uma instituição que, a qualquer momento, pode te descartar em nome da flexibilidade ou da competitividade? A confiança, que era a base da sociedade, começou a evaporar. Com o derretimento dessas instituições, qual é a principal consequência para a gente? Bom, o sistema meio que se retira da equação e a responsabilidade de lidar com essa instabilidade toda é jogada no colo de cada indivíduo. E aqui a gente chega num conceito central do Bauman. Somos indivíduos por decreto. É como se a sociedade nos decretasse livres. A pessoa tem que ser um indivíduo, tem que fazer as próprias escolhas. Só que essa liberdade vem com uma armadilha. A obrigação de arcar sozinho com as consequências de problemas globais, de crises econômicas, de mudanças que ninguém controla. Esse slide mostra direitinho como essa lógica funciona. Primeiro, a economia global gera crises e instabilidade. Segundo, as instituições que deveriam proteger as pessoas simplesmente se omitem. Terceiro, a culpa por não dar conta disso tudo é transferida para o indivíduo. É o famoso "você não se esforçou o bastante". E por fim, a pessoa é obrigada a achar uma solução biográfica, ou seja, uma solução pessoal na sua própria vida, para um problema que é na verdade do sistema todo. O resultado disso tudo é o que os franceses chamam de précarité. E não se trata só de um emprego precário, mas de uma precariedade da vida mesmo. É aquela sensação de que o chão pode sumir debaixo dos nossos pés a qualquer momento, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na nossa própria identidade. Então, se os problemas são grandes demais para a gente resolver e a culpa ainda recai sobre nós, para onde corremos? Para as compras. O mercado oferece um refúgio, transformando essa angústia toda em busca por satisfação imediata.
Bauman cita essa piada genial do Woody Allen que captura perfeitamente o espírito da coisa. Grandes problemas sociais, como inflação e depressão econômica, são reembalados como se fossem questões de estilo de vida pessoal. A política se esvazia e dá lugar para a autoajuda e para o consumo. O ponto crucial aqui é que a gente passa a ser integrado na sociedade não mais como produtores ou cidadãos, mas principalmente como consumidores. A sedução da propaganda substitui a coerção das antigas normas. A identidade não é algo que se constrói com o tempo e esforço. É uma prateleira de opções que se pode comprar e trocar a cada estação. Agora, vamos para a consequência talvez mais profunda de todas. Num mundo em que nada é feito para durar, o que acontece com o nosso desejo humano de transcendência, de deixar algo que dure além da nossa própria vida? No mundo sólido, existia o que Bauman chama de pontes para a imortalidade. Eram projetos coletivos, como construir uma nação, continuar o legado de uma família ou lutar por uma grande causa. Coisas que davam o sentido de permanência. A vida mortal se conectava a algo que parecia imortal. Já no mundo líquido, essas pontes ruíram. O foco se desloca todo para o aqui e agora, para a coleção de experiências e para a sobrevivência do eu. Com isso, a vida deixa de ser um projeto em construção e se fragmenta numa série de episódios. Cada momento precisa se justificar por si só, porque não existe mais uma narrativa maior que conecta tudo. A vida passa a ser vivida no curto prazo, sem um sentido de acúmulo ou de direção. E isso nos leva à pergunta final, né? Se as pontes para o futuro ruíram e a responsabilidade é toda nossa, como é possível construir algo sólido no meio de tanta liquidez? Como é que a gente cria laços, projetos e um futuro que dure num mundo que só parece valorizar o que é passageiro? Essa é a grande provocação que a análise de Bauman nos deixa para refletir.